Ensinar matemática pode ser um bicho de 7 cabeças ou render prêmios. Estatisticamente, os números e projetos de matemática não costumam chegar às finais dos concursos de educação. Mas nesse ano os resultados foram diferentes e o responsável por essa equação de sucesso foi o professor Luiz Felipe Lins, eleito o educador do ano. E ele está aqui com a gente hoje no hashtag Educa em Casa. Professor, seja muito bem-vindo. Obrigado. Queria agradecer o convite de estar aqui com vocês, dividindo esse momento com todos os profissionais aí da educação, pessoas que acreditam na educação de qualidade que pode ser feita no nosso país e na nossa cidade, né? Com certeza. Bom, professor, valeu a pena somar, subtrair, dividir e multiplicar e refazer os cálculos tantas vezes quantas necessárias com os alunos do 7º ano da Escola Municipal Francis Haime, aqui na Zona Oeste do Rio. Foi assim, com o projeto Geometria e Construção, que Luiz Felipe venceu nas 3 categorias do Prêmio Educador Nota 10 de 2020, considerado o mais importante prêmio da educação básica brasileira. O trabalho com a turma ficou entre as 10 melhores práticas do ano e o professor foi duplamente eleito o Educador Nota 10, pelo júri especializado e pelo voto popular. Bom, eu começo primeiro dando grandes parabéns por essa conquista tríplice. Eu não sei nem se é uma coisa inédita no prêmio, né, professor? Mas me conta, que operações matemáticas foram necessárias para chegar tão longe? Eu acho que foi inédito ter ganho assim, o voto popular, o voto do júri, foi legal. E assim, não precisou de muita coisa. Eu acho que a experiência que a gente tem, né, com o tempo que a gente traz de magistério, 25 anos, eu acho que foi olhar um pouquinho, né, para a matemática que está ao redor dessa garotada, né? Essa matemática precisa ter significado, né? A gente precisa questionar um pouco do que nós estamos ensinando para eles. E certamente eles valorizam muito mais aqueles conhecimentos que eles sabem usar, né? Então, mas nunca esquecer que também a gente precisa de conhecimentos mais avançados, que são os conhecimentos específicos da matemática. Mas eu acredito que a valorização das profissões, isso foi muito interessante para essa garotada. Acho que isso foi significativo demais. Bom, professor, a gente tem 2 VTs que eu quero chamar para ilustrar essa sua história. O primeiro, bem curtinho, mostra os seus alunos com a mão na massa, né? O senhor pediu para eles fazerem um vídeo sobre o projeto. Então a gente vai ver agora. Olha, ninguém ficou parado, viu? Muitas atividades ao mesmo tempo, muito legal. Bom, o outro VT que a gente vai ver agora, a gente vai conhecer melhor o projeto Geometria e Construção e também o Luiz Felipe, candidato ao prêmio. O vídeo é o vídeo da sua candidatura. A gente vai ver e daqui a pouco a gente volta para conversar mais sobre a sua prática, professor.
Sou professor de matemática há 25 anos. O que eu mais gosto é de usar a criatividade para engajar essa garotada na aprendizagem. Todos os meus alunos têm que aprender. Eu sei que eles chegam com conhecimentos diferentes. Então, eu escuto quais são suas expectativas de aprendizagens e procuro trabalhar para que eles aprendam. E foi desse momento de escuta que surgiu o projeto. Uma construção de um conjunto habitacional aqui próximo da escola fez com que criasse um rebuliço nos alunos. E aí eu pensei, por que não utilizar esse conjunto habitacional, essa construção, para construir conhecimento matemático dessa garotada? Então, eu peguei uma dessas plantas de panfletos que são distribuídos, trouxe para a sala de aula e eu mostrei para eles como construir uma planta baixa. O projeto era a construção de uma casa planejada por eles. Construir uma maquete. Mas eu fui além. Eu quero que vocês me digam quanto vai ser o revestimento do piso dessa casa. Então, eu pedi que eles fossem em lojas de material de construção e pesquisassem o custo. E para valorizar ainda mais aqueles profissionais que estão muito junto deles, então eles podiam entrevistar um pedreiro, ter o auxílio do pedreiro. E muitos alunos reconheceram isso na sua família. Esse momento de pandemia tem sido um momento muito difícil para nós professores. Mas eu pensei em adaptar alguma coisa para o dia a dia deles. Então, o assunto que eu estava trabalhando era fluxogramas. E aí, o trabalho final era a apresentação para toda a turma daquele projeto. Eles tinham que apresentar a planta, a maquete e um vídeo produzido por eles de 4 minutos. E para surpresa deles, na aula seguinte tinha uma avaliação. O que eles esperavam? Uma prova? Não, uma autoavaliação. Eu queria que eles percebessem o quanto eles aprenderam, sabendo respeitar a opinião do outro, sabendo ouvir. Isso foi muito importante. Eu estou muito além da formação de um matemático, eu não estou ensinando para matemática. O meu instrumento é a matemática, mas a minha finalidade é a formação geral do ser humano. Olha, parabéns, professor Luiz. O que mais me impressiona no alcance desse projeto é o alcance social mesmo, né? Ele vai muito além da matemática. Você pode falar um pouco mais sobre a transformação que ele provocou nos seus alunos? Além de possibilitar, né, que eles aprendessem muitos conteúdos matemáticos, né, eu acredito que foi uma oportunidade de desmistificar um pouquinho, né, essa matéria que a maioria das pessoas, né, acreditam que seja uma matéria que aterroriza, né, que bota medo nas pessoas. E para as crianças, gente, foi a valorização de profissionais como o pedreiro, o ajudante de pedreiro, que muitas vezes eles têm nas suas casas e às vezes eles não valorizam esses profissionais que são tão importantes. Conhecer que existem especialistas, né, que precisam de um estudo mais avançado, como os arquitetos, os engenheiros, e principalmente, né, trabalhar com essa parte de custo do seu bairro. Eles tiveram que ir nas lojas de construção, né, eles entenderam o valor do custo de uma obra. E muitos pais, às vezes, não têm oportunidade de construir uma casa com muitos cômodos, onde eles tenham cada um o seu quarto. E eles passaram a perceber da dificuldade encontrada por muitos pais em dar um espaço maior, né, uma melhor condição de moradia, que isso custa muito caro. E, principalmente, a noção a utilização da matemática com autonomia. Eu aprendi que nossas crianças, elas nos surpreendem quando a gente coloca eles no papel de investigadores, né? Quando eles são coautores dos seus conhecimentos, da construção dos seus conhecimentos. É ter o aluno como protagonista. Eu utilizo as metodologias ativas, eu construo conhecimento, mas ele é protagonista, ele faz parte da formação dele, o papel dele, né? A importância dele. Isso é muito, muito forte para mim. E por que você se decidiu se inscrever nesse prêmio, né? Foi a primeira vez que você concorreu a ele? O ano passado, esse mesmo grupo, um trabalho feito de matemática com Mondrian, sólidos e Mondrian, um pouquinho do artista, do pintor modernista Mondrian. Eu quis mostrar que por trás da arte tem matemática pura, tem ciência, e eu fiz a inscrição do prêmio. Mas esse ano eu escrevi por 2 motivos. Um,
pela questão do prêmio mesmo, do valor financeiro para um projeto que eu queria implementar, e a perda de uma tia minha, né? Eu perdi uma tia que valorizava muito a minha profissão, e ela tinha uma pasta com todas as matérias e reportagens, e eu perdi ela no período da pandemia. E o prêmio, a inscrição ia até dia 7. No dia 5, eu enterrei ela, e no dia 6 eu falei, eu vou fazer a inscrição. Porque quando a gente trabalha com projetos, a gente tem muito material, e eu gosto que eles produzam muito material. E a pandemia me deu tempo para organizar. Eu consegui organizar, estruturar todo o trabalho que eles fizeram. Então, foi por aí. Você sempre fala que teve excelentes professores de matemática, né? Será que isso também ajudou você a se tornar um professor nota 10? E como é que você trabalha com os alunos que morrem de medo da matemática, tipo eu? Especialmente na Francis Heine, que é famosa pelos bons resultados em competições como as Olimpíadas da Matemática. Uma coisa que eu gostei muito foi não ter falado em Olimpíada, né? Porque muita gente fala, a escola que prepara alunos para a Olimpíada. E eu não sou um técnico de preparação para a Olimpíada. A Olimpíada de Matemática, o resultado que a escola tem, ela vem de um olhar, né, que você ressignifica a matemática, a importância da matemática. Eu tive ótimos professores de matemática, eu tive ótimos professores na escola, eu tive ótimos profissionais de educação que souberam olhar com carinho as minhas dificuldades, desenvolver as minhas potencialidades. E é isso que eu tento fazer com a garotada, desenvolver nele, ter um olhar individualizado, porque cada um aprende, mas cada um aprende no seu tempo, cada um aprende do seu jeito, mas todos aprendem. Ninguém é feliz com fracasso, nem eu, nem você, ninguém é feliz em fracassar. A gente gosta de conquistar, de crescer, de evoluir, e a gente tem que olhar que cada um aprende no seu tempo, e a gente tem que aprender a respeitar o tempo de cada um. Então, esse olhar diferenciado que eu tive e que eu tento ter com as minhas crianças, é que eu digo que eu não vou deixar ninguém para trás, ninguém vai ficar para trás. Quando eles chegam para mim e falam assim, professor, eu não gosto de matemática, eu falo, não gostava. Agora você vai gostar, porque eu vou te mostrar uma outra matemática. Você gosta de música? Adoro. Então, na música tem matemática, não tem como você não gostar de matemática. Você gosta desses filmes 3D com essas ondas maravilhosas que saem de trás da tela, que parece que ali tem matemática pura, matemática dificílima, né? Então, ele tem que fazer essa conexão, porque se ele fazer essa conexão, isso passa a ter sentido, e quando passa a ter sentido, a construção do conhecimento se torna significativa, né? Olha, já chegaram elogios aqui durante a nossa entrevista, viu? A Carla Araújo falou, esse projeto é muito legal, parabéns, professor. E a Catarina Batista falou, educação integral para a vida. É isso mesmo, né? O que eles aprendem dessa forma, fazendo sentido para eles levam para o resto da vida. Professor Luiz Felipe, além do troféu de melhor educador, você ganhou prêmios em dinheiro, também a sua escola também ganhou. Como é que você pretende usar essa verba? Um dos prêmios, né, o primeiro prêmio que eu ganhei, sem ser o educador do ano, né, eu vou investir num projeto de incentivo às meninas na ciência. No ano passado nós tivemos um projeto de incentivar as meninas nas ciências, não era só robótica, elas também tiveram um trabalho com robótica, mas elas conheceram espaços científicos onde as mulheres pouco ocupam, e fizeram pesquisas sobre mulheres cientistas. Então, quando elas fizeram uma pesquisa, elas viram que a maioria falam de homens. As pessoas lembram de Einstein, lembram de homens, mas poucos falam de mulheres na ciência. Então, quero investir o dinheiro na robótica, porque elas acabaram aprendendo a robótica como consequência. Os meninos ficaram com ciúme, né, e perguntaram por que só as meninas estão aprendendo robótica. Aí eu tive que posicionar um pouco o papel da mulher na história, né, da humanidade, a mulher sempre vista como só a dona do lar, e não era essa ideia. A gente precisa que as mulheres ocupem os lugares que são delas, que são nossos, né, na sociedade, ganhem como os homens, tenham salários iguais, e eles falaram, a gente entende, mas não aceita. Aí as meninas deram aula para os meninos de robótica, elas passaram a dar aula para os meninos. E aí eu queria usar o dinheiro para incentivar mais mulheres na ciência. E a outra parte do prêmio eu quero ir a Portugal, porque aí eu quero conhecer a Escola da Ponte, quero conhecer a Universidade de Lisboa,
porque em Portugal tem projetos maravilhosos e o meu sonho era conhecer essa cidade, conhecer a educação de qualidade que se faz também em Portugal. Olha, muito louvável esses seus projetos para usar essa verba, viu? Realmente a gente precisa estimular mais as meninas na ciência, porque tem ainda essa pecha de que ciência é mais coisa de homem, né? Mas não é nada disso, já tem muita mulher fazendo história com a ciência, né? Você acha que esse tipo de reconhecimento, esse tipo de prêmio, inspira os jovens a seguirem a carreira de magistério? Você já teve alunos que se tornaram professores por sua causa, professor Luiz Felipe? Sim, eu tenho alguns alunos que estão fazendo matemática, também fazendo matemática, tenho alunos que foram para medicina, tenho uma aluna minha que foi reprovada no 7º ano em matemática, e não foi eu que reprovei, eu recebi ela reprovada em matemática, e eu vi que ela tinha uma potencialidade imensa em resolver problemas, ela adorava resolver problemas. E aí eu estimulei ela a participar de uma Olimpíada, ela foi medalha de prata. E eu falei para ela, às vezes a escola a gente erra, às vezes a escola tem um olhar que não é um olhar individualizado, e a gente errou. Então nunca permita que ninguém na vida diga que você não seja capaz de ser aquilo que você queira. Obstáculos a gente vai ter, mas a gente tem que saber superar e a gente tem que reconhecer que nós somos autores da nossa história. Não é ninguém que vai dizer aquilo que a gente possa ou não possa ser. E o ano passado ela me mandou uma mensagem que ela ia fazer pedagogia na escolha do Enem, que ela queria ser professora para estimular outros alunos. E isso para mim é muito significativo, assim, é muito significativo porque você tem um olhar numa criança que podia ter na escola algo que te jogasse para trás, né, que te desestimulasse, e você vê que a escola, que um tropeço você pode seguir em frente e galgar um futuro promissor através da educação. É mais um troféu, né? Quando você descobre que um aluno quer optar por essa carreira, por conta de uma influência sua, não deixa de ser um troféu também que valoriza o seu trabalho, né? O senhor falou uma coisa importante, professor. Você teve um olhar individualizado, né, para trabalhar com essa aluna. Você acha que é importante os professores poderem diferenciar as dificuldades, as capacidades individuais dos alunos com relação à matemática, outras disciplinas, história, geografia? Você acha que é importante o professor ter esse olhar? Eu tenho aprendido muito, porque eu acho que a educação teve um ganho muito grande quando as crianças com autismo vieram para a escola. Eu acho que foi um ganho imenso que a educação teve, porque essas crianças ficavam, na sua maioria das vezes, guardadas em casa por proteção dos pais. Os pais tinham medo de às vezes, expor, de botar essa criança para sofrer um bullying. E essas crianças vieram para a escola. E eu adoro trabalhar, adoro desafios, e adoro trabalhar com crianças que tenham tempos diferenciados de aprendizagem. Então, eu passei a ter um olhar mais individualizado. Eu precisei estudar, porque eles têm a idade dos outros, eles precisam estar com os outros. Então, eles têm um corpo de outras crianças, mas eles têm um tempo diferenciado. Então, preciso saber qual matemática vai fazer sentido naquela vida daquela criança. Eu hoje sei que a gente tem mais de 120 espectros de autismo. E eu preciso olhar para cada um individualmente, eu preciso reconhecer o potencial dele, eu preciso entender o tempo dele. E isso eu não aprendi só com eles, eu aprendi que cada um tem seu tempo. A escola que a gente tem é uma escola que segue um modelo que foi criado por nós. Só que nós somos humanos. Se nós temos o nosso tempo, como é que as crianças não vão ter o tempo deles? Então é olhar para cada um e olhar para cada um a maneira com que ele cresce, a maneira com que ele aprende. Quem está contigo há um ano, quem está ali dentro, ele está aprendendo, é impossível ele não estar crescendo. E eu tenho que acompanhar cada crescimento, porque eu sou o que vou dar o suporte a ele para que ele cresça cada vez mais. Então, esse olhar a gente precisa ter, né? A gente precisa ter essa consciência de que habitamos numa sociedade de permanentes transformações, né? E que a gente pode aprender a partir dessas indagações e desse olhar que a gente tem para essas crianças, né? Então, eu acho isso é fundamental no nosso papel de educador. E é um papel reconhecido, viu? A gente recebeu aqui também a mensagem do Iago Silva. Olha o que ele fala. O professor Felipe aposta sempre no melhor dos seus alunos.
O exemplo que tive com suas aulas me fizeram trilhar o caminho da docência, olha aí, mais um, para a minha vida. Sempre atento a todos os discentes. Hoje faço pedagogia numa universidade federal, graças à referência que tive através de suas magníficas aulas. Um professor que marcou muito a minha vida. Muito obrigado por existir. Ah, que lindo. Adorei. Eu que agradeço, Iago. Lembro dele muito bem. Estuda na Unirio. Foi meu aluno maravilhoso e vai ser um professor brilhante também. Que bom. Obrigado, Iago. E aí, aproveitando essa deixa do Iago, você já é professor da rede há 25 anos, né? Que lições você tira dessa longa carreira? E que conselhos você daria para quem está começando como o Iago? Assim, a universidade não ensina a gente a ser professor, né? A gente chega na escola, a gente acaba encontrando uma rotina que não é a rotina que as universidades nos ensinam, infelizmente. Ela nos ensina os conceitos, os conteúdos, mas ela não ensina o dia a dia. Então, assim, tem um olhar individualizado para cada criança, chega feliz, não faz do seu trabalho um tormento, chega sabendo que você vai encontrar dificuldade, sim, mas sabendo das suas limitações, que a gente precisa estudar sempre. A gente não para de estudar, eu não paro de estudar, hoje eu estou estudando, continuo estudando, quero estudar muito mais, mas a gente estuda para a gente ter uma matemática de cima, uma visão mais de cima daquela matéria, da disciplina que a gente atua. Mas olha para o aluno, mas olha num todo, não olha só, o professor de matemática não olha só para matemática, o professor de português não olha só para o português. Vamos tentar fazer as conexões que a escola está precisando, vamos fazer com que essa escola seja um lugar de felicidade, um lugar de harmonia. A gente hoje vê muitas crianças com problemas de depressão, crianças se automutilando, jovens, adolescentes. Então a escola tem que ser um lugar que acolha, que compreenda, que respeite as individualidades, onde ele se sinta valorizado, né? Onde ele se sinta acolhido, onde ele tem alguém do lado dele. A escola não pode ser um lugar que oprima, que segregue. Então chega com esse olhar de mostrar para eles que o conhecimento pode abrir as portas de um futuro profissional interessante para a vida deles, seja qual for a opção que eles venham a fazer. A gente não está na escola para preparar ninguém para uma prova de Enem apenas. A gente está na escola para prepará-los para a vida. Foi o que eu falei. Eu não estou a serviço da matemática. Eu não estou a serviço de uma disciplina. Eu não estou ali para a matemática. A matemática é meu instrumento, mas o meu objetivo é a formação geral do ser humano. Então, que cada um olhe para isso. A gente, às vezes, pensa que só as profissões que a gente conhece, que hoje são tantas profissões novas, a gente valoriza como se só o ensino acadêmico fosse o ensino essencial na vida de cada um. Pode ser, é importante, mostra que ele pode trilhar esse caminho, mas mostra para ele que, independente da profissão que ele siga, o conhecimento é sempre importante. Você falou uma coisa interessante, né? Não cuidar só da sua própria disciplina, fazer contato com seus colegas da escola para ver se fazem projetos juntos. Tem um papel fundamental da gestão também para criar esse clima de troca, de parceria, de experiências entre os docentes, né, professor? O gestor é fundamental. Com 25 anos de sala, eu não tenho dúvida que se eu não tivesse grandes gestores, todos são importantes, o gestor também, mas todos numa escola. Quando eu digo que foi uma premiação, não é uma premiação pessoal, muita gente acha que é uma premiação individual de um professor. Não, gente, é uma premiação de uma categoria. Eu não faria nada se não fosse a tia que serve a merenda, que faz aquela comida deliciosa, o pessoal do apoio, que mantém a escola sempre limpa, a secretaria, o agente educador, o porteiro, a coordenação pedagógica, a direção, a sala de leitura, os pais, os alunos, a comunidade inteira. Então isso, gente, as pessoas que acreditam na educação, a gente viveu um momento desse ano, um momento complicado, assim, momento de pandemia, eu acho que a gente teve que se reinventar, né?
Então, assim, eu divido com todos. A gente descobriu que os professores são os heróis, mas a gente não tem só na educação. Quantas pessoas na área urbana, né, de transportes tiveram que trabalhar, o pessoal da segurança, o pessoal das secretarias de educação desse país que tiveram que se reinventar, que eles tiveram que preparar material, cuidar da escola, tentar mostrar para o aluno que ainda tem um vínculo com o aluno, chegar nesse aluno. Então, assim, o pessoal da entrega, os entregadores, né? Quantas pessoas com tanta importância que pareciam, às vezes, invisíveis junto a gente. Então, assim, é um prêmio de todos, porque eu valorizo todos os profissionais, todos que acreditam na educação de qualidade, seja pública ou privada. Mais elogios chegando aqui, professor. Márcia Elisa Rendeiro. A diversidade é a marca dos nossos alunos. Quando se consegue inserir esse dado nas aulas, tudo tende a dar certo. Exatamente. Professora Elisa, deve ser colega. O Gui Reis fala, projeto maravilhoso. Quem me dera ter aprendido matemática assim. Eu era péssima em matemática. Gostei do quadro de fundo do professor cheio de fórmulas. Me lembrou do filme Uma Mente Brilhante. Parabéns pelo trabalho. Faço minhas as palavras do Guilherme, porque eu também não me dava bem com matemática. Professor, o que é mais apaixonante nessa disciplina para você? Eu acho que é o poder de transformação. Eu acho que é a matemática. Hoje tudo tem matemática. A gente falou da pandemia. Se não fosse a parametrização dos dados, como é que os especialistas iam conseguir prever o comportamento de uma cidade para daqui a uma semana, daqui a 15 dias? Então ficou muito evidente a importância da matemática. Mas a gente precisa fazer essa conexão dessa matemática com o dia a dia da garotada. Eu falei da música, essa criança precisa entender que música é matemática e matemática é música. Eu falei dos filmes 3D, quanta matemática tem por trás daquilo. Se o garoto gosta de botar uma senha no celular, né, para bloquear ali, a gente deve isso à matemática. Então essa matemática tem que fazer sentido, mas ela tem que oportunizar transformações. A escola é um lugar de oportunidades, oportunizar a realização de sonhos, oportunizar transformações, oportunizar mudanças significativas na vida dessa garotada. Bom, professor, para encerrar, uma resposta breve sobre os seus planos para 2021. 2021 continuar com essa garotada, porque eu pretendo gosto de estar na sala de aula, gosto de estar no chão sagrado da escola, como eu vi no outro dia, que eu acho que é por aí. Gosto desse contato, gosto de desafios, quero continuar estudando, quero me especializar cada vez mais nas crianças autistas para trabalhar, fazer uma matemática significativa, conhecer, que essa pandemia acabe para que eu conheça Portugal, a Escola da Ponte, e continuar botando essa garotada para me dar trabalho, porque olha só, trabalhar com projeto é super legal, porque eles produzem, mas a gente sai esgotado, porque eles descobrem tantas coisas, então a gente tem que planejar, replanejar, a gente tem que estar no ritmo deles, e essa garotada tem um ritmo forte, frenético. Professor, adorei conhecer o senhor de perto. Quais as palavras finais para despedida aí dessa galera que está te assistindo? Galera, assim, tenho a maior honra de estar na Multirio, estar aqui que sempre me ajudou muito na minha formação como professor, que a gente precisa de formação, e a Multirio ela tem um potencial imenso na formação dos professores, de fazer parte dessa rede linda, de uma cidade complexa como a nossa, mas uma cidade maravilhosa, onde a gente se desafia a cada dia, onde a gente se redescobre, e assim, a gente tem muito a oferecer por essa garotada. Eu tenho o maior orgulho de estar no Rio de Janeiro e o maior orgulho de fazer parte dessa rede. Professor, foi uma honra conversar com o senhor, conhecer o senhor de pertinho. Quero dar de novo os parabéns pelo Prêmio Educador Nota 10 de 2020, viu? É mais do que merecido, pela sua trajetória na educação pública carioca, pela sua contribuição para a qualidade do ensino da nossa rede também. Muito obrigada, viu? Pela presença aqui no #Educa em Casa. E obrigada a você também, que nos acompanhou até agora, viu? A gente se vê numa próxima vez. Até lá!